Muito boa! Adriano Bertin por aqui, iniciando mais um vídeo para o golazzo.com.br e o canal que é fonte de cálcio, exatamente, sempre reforçando o convite para você que está assistindo esse vídeo neste momento também, quando puder, quando tiver alguma necessidade, algum desejo de informação pelo futebol italiano, acesse o golazzo.com.br, esse site que eu decidi fundar para fazer a cobertura integral do futebol italiano. Não tenho que falar nesse momento aqui algo diferente do Derby de Itália. É assim que vai acabar a rodada 27 do campeonato italiano. Várias outras coisas importantes acontecendo. Então tem Sampdoria versus Hellas Verona na briga contra rebaixamento. Tem o Derby della Capitale, Lazio versus Roma também. Mas o encerramento acontece com esse que é o maior clássico do futebol italiano, Inter versus Juventus. Vamos explicar o porquê também para quem não sabe, o porquê do nome, mas a forma como os times chegam é relevante também. Então, do lado aí da Inter, que é mandante do jogo no San Siro, tem aí umas belas 2 vitórias nos últimos 5 jogos, mas os tropeços falam mais alto, né? Perder para Bolonha fora de casa e perder para Spezia também fora de casa. Para quem está pensando em título italiano, se é que está, são tropeços gigantescos, mas a gente tem que já entender a Inter com uma outra perspectiva, talvez porque, embora na segunda colocação ali, está com 50 pontos atrás de 68 do Napoli, né? Para tirar essa diferença, será que é possível? Será que pensam ainda nisso? Vamos falar disso também, mas a Juventus vem de 4 vitórias nos últimos 5 jogos com apenas uma derrota. Tem essa perspectiva que a gente já defendeu em outros vídeos de que o torcedor da Juventus parece sempre insatisfeito, né? Tá com uma campanha boa, só tá na 7ª colocação, vaga de Conference League, porque perdeu os 15 pontos, mas a insatisfação com alguns nomes, especialmente o Allegri, parece sempre presente, né? No confronto, no Derby de Itália, pegando os 5 últimos jogos aí entre os clubes, tem uma vantagem da Inter até natural, né? Parece que passou aquela fase dos 9 scudetti seguidos da Juventus e a Inter chega, tanto que venceu também o seu scudetto, talvez não brigue mais pela segunda estrela nessa temporada, mas sim, né? Adotou uma postura dominante aí contra a Juventus. Foram 3 vitórias da Inter, 1 vitória aí da Juventus e 1 empate nesses últimos 5 confrontos. Mas se a gente pega só jogos de Série A, aí sim, a Juventus domina completamente o Derby de Itália, 84 vitórias contra 49 da Inter, sim, tem uma supremacia aí bianconera nessa questão. Mas vamos falar aí primeiro do Derby de Itália, por que é considerado o maior clássico do campeonato italiano, por que recebe esse nome? Considerado o maior clássico, não afirmo com tanta certeza. As pessoas aceitam que isso é válido, que esse adjetivo é pertinente, mas claro, se você perguntar para o torcedor do Palermo, do Catania, qual que é o maior clássico, vai falar que é o próprio envolvendo eles, a mesma coisa entre Roma e Lazio, enfim. Depende para quem você pergunta. Mas o jornalista Gianni Brera, lá nos anos 60, batizou o clássico dessa maneira, todo mundo aceitou e todo mundo começou a reproduzir essa alcunha do clássico envolvendo os 2 times. E por que ele fez isso naquele momento? Porque eram os maiores campeões, as maiores forças naquele momento, tinham as maiores torcidas também. Até esse aspecto de maiores torcidas, a Juventus é disparada que tem a maior torcida, tem o dobro da Inter e o dobro do Milan. Se somar Milan e Inter não dá o número de torcedores da Juventus. Mas dependendo da fase do time, o Milan passa a Inter como segunda maior torcida da Itália. E vice-versa, dependendo da Inter, talvez supere. Nessa que a Inter venceu o título do campeonato italiano, depois o Milan venceu, e é o atual dono do título, o Milan tem ali, por questão de poucos milhares de torcedores, tem mais torcida do que a Inter. Então isso se inverte, mas independente disso, é assim que se trata o jogo Inter e Juventus, o Derby de Itália. Tem uma perspectiva um pouco diferente, embora sim a Inter tenha um retrospecto melhor contra a Juventus nos últimos jogos, está lá na 2ª colocação, é a vice-líder da competição, mas essa Champions League acabou mudando um pouco a coisa, né? Então, será que faz muita diferença perder um jogo de Série A? Claro, perder para a Juventus faz diferença, mas perder um jogo de Série A faz muita diferença, sendo que você vai pegar o Benfica nas quartas da Champions League. E outra, os times vão se enfrentar nas semifinais da Copa Itália também. Então vai ter Derby de Itália na ida e na volta nas semifinais da Copa Nacional. Então,
Óbvio, o clássico é importante, promessa de um San Siro cheio. Aliás, Milan e Inter são os que têm os maiores públicos aí na Série A nessa temporada. Vai ser um clássico especial, vai encerrar a rodada também. Mas eu diria que sim, a Inter tem um leve favoritismo para esse jogo. Mas diga aí o seu palpite para mais uma edição do Derby de Itália. Informações sobre prováveis escalações e também onde assistir essa partida na descrição do vídeo e na continuidade do artigo, beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima!